Olá, amigos ouvintes da radiodivulgar.net. Tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre um causo, como a gente fala, né? Que aconteceu entre um casal, marido e mulher. E a gente vai ter um aprendizado muito interessante dentro dessa leitura de hoje. O nosso autor é o meu querido, que eu sou apaixonada por ele, o Richard Simonetti. Está nas páginas 16 e 17 da revista O Reformador, ano 130, número 2201, agosto de 2012. Muito interessante essa leitura e a gente vai entender uma série de coisas. No meio dessa leitura eu tenho umas historinhas para contar para vocês, que eu acho que vai ser bem legal nosso momento de hoje. Então vamos começar. O título é Até que a Morte os Separe. Quando você casa, né? O padre não fala assim? Sejam felizes até que a morte os separe. Antigamente era até que a morte nos separasse. Hoje não, hoje não deu certo, cada um vai para o seu lado, missão cumprida, tchau. Mas antigamente você ficava debaixo do chicote do marido ou da esposa até que a morte os separava. Vamos ver o que acontece com esse casal. Bem interessante essa leitura de hoje. Nós temos dois personagens, que é a Dona Matilde, né? E o seu esposo, que é bem nordestino. E ela começa contando assim. O Richard Simonetti nos conta assim. Dona Matilde comia o pão que o diabo amassou na convivência com o marido. Olha a expressão, comia o pão que o diabo amassou. O nome dele era Torquato. Tem a história de Dona Matilde com seu Torquato. Torquato era um machista incorrigível, senhor da verdade, tirano doméstico, que atormentava a família. Não discriminando os nossos homens nordestino, mas na sua maioria são assim. É lógico que toda regra tem suas exceções, mas o nordestino ele é bem machista. E vamos continuar. Além do mais, costumava assaltar os demônios dentro dele quando se embriagava. Imagina, virava bicho. Humilde, sempre pensando nos filhos e na religião, Dona Matilde tolerou durante décadas suas impertinências. Ela foi uma heroína. Essa história de Dona Matilde com seu Torquato, a gente ouvia nossos avós contar. Histórias bem cabeludas de casais que a mulher tolerava, às vezes até. Minha avó contava uma história que ela conheceu um casal quando era criança, que a segunda esposa, entre aspas, morava vizinho à principal, que era a primeira esposa, né? Ele era casado com uma e tinha uma convivência conjugal com a outra. E eram vizinhas. E quando uma estava parida, a outra ia cuidar do resguardo da outra. Caladinha. Olha se a gente aguenta um negócio desse hoje. Nem pensar, né? Mas isso acontecia. Sem falar que tinham várias mulheres e nenhuma podia reclamar da outra. Então a expressão finalmente descansou. Nossa querida Matilde desencarnou, né? Com o qual consolamos os familiares de uma pessoa que desencarna e coube como uma luva. Dona Matilde descansou. E embora o espírito tenha sempre renovados desafios onde quer que esteja, e o trabalho seja a ferramenta do progresso em qualquer dimensão, para ela foi um descanso apartar-se de Torquato. Imagina um carteiro que extrai o calo que o atormenta. Continuará entregando as cartas,
mas agora aliviado, sem dores pisando nas nuvens. Em face de seus méritos, Dona Matilde foi residir em aprazível comunidade espiritual. Feliz como nunca, cercada de amigos e familiares. Nós sabemos que nós reencontramos de acordo, logicamente, de acordo com a nossa condição espiritual, né? Nós encontramos familiares, encontramos amigos e também encontramos inimigos, só que à distância. Se você não estiver na mesma frequência que eles, vocês não se cruzam. Mas se tiver na mesma frequência, a gente encontra com eles também. Ninguém se livra de encontrar inimigos. Eu tenho uma história interessante com a minha mãe. Minha mãe é separada do meu pai já desencarnou há muitos anos. E eu brinco com ela e digo assim: mãe, quando tu desencarnar, tu vai te encontrar com o papai. Ela, Deus me livre. Vai, senhora, se preocupe não, vocês vão acertar as contas e quem sabe ainda voltam juntos. Para ser marido e mulher, ou pai e filho, ou mãe e filho. Quem que sabe? Ela me olha com os olhos desse tamanho, que ela é católica, apostólica, romana. Ela não acredita em reencarnação, ela acredita em ressurreição. Então, de vez em quando eu brinco com ela. Ela já está velhinha, com seus 86 anos, aí eu brinco com ela e digo isso. Quando a senhora desencarnar, a senhora vai se encontrar com o papai. Aí ela fica arara. E muita gente igual ela tem medo de encontrar com os seus desafetos, né? E conviver novamente nova reencarnação, pior ainda. Aí então veio a notícia perturbadora. Torquato estava para desencarnar. E Dona Matilde ficou apavorada. Extremamente preocupada, abalada mesmo, procurou Adelaide, que era um espírito que a auxiliava quando ela estava no mundo espiritual. Uma amiga que costumava orientá-la. Após dar-lhe a funesta notícia, perguntou em lágrimas: e agora, como farei? Vai ser terrível reencontrar o Torquato. Adelaide a tranquilizou: não se preocupe, minha querida. Conheces as barreiras vibratórias? E ela respondeu: desculpe minha ignorância, mas não sei do que estás falando. E Adelaide continua: barreiras vibratórias delimitam a ação dos espíritos desencarnados, de conformidade com sua densidade perispiritual, que é determinada pelo seu comportamento e a sua maneira de ser. E ela pergunta: isso significa? E Adelaide responde: que seu marido não tem condições para morar com você aqui. Está gravemente comprometido com o erro e o vício. Ficará no umbral, em estágio depurador, antes de retornar à nova reencarnação, para mais uma lixada em suas imperfeições. Então a senhora suspirou aliviada. Abençoadas barreiras vibratórias. Então esse parágrafo aqui, o Richard Simonetti nos deixa bem claro que você só se encontra com um desafeto, ou com um familiar, ou com um amigo, se a vibração for igual, se os dois estiverem na mesma barreira vibratória. Aliás, perdão, se os dois estiverem na mesma vibração e não existe essa barreira vibratória entre eles, né? Porque é uma maneira de filtrar, né? E com certeza, como ela fala aqui, que ele vai voltar a reencarnar para continuar lixando, ou seja, continuar trabalhando na sua melhoria espiritual. E ela, feliz da vida, diz: benditas barreiras vibratórias. E isso é uma realidade. E o Richard Simonetti nos informa nessa leitura com convicção de que realmente esse reencontro depende muito da vibração de cada um, né? Se eu estiver numa barreira, numa vibração inferior a um desafeto meu, eu não vou encontrá-lo.
Mas se eu estiver na mesma vibração, não existe nenhuma barreira entre nós dois, a gente vai se reencontrar, sim. Né? E vamos acertar para voltar juntos, para continuar lixando, né, o nosso espírito, limpando as nossas impurezas, tirando as nossas impurezas. É maravilhoso a gente ter uma verdade sobre isso, porque igual a minha mãe, tem muita gente com medo de desencarnar e reencontrar pessoas desafetos, não é verdade? Então, assim, eu fico feliz ao mesmo tempo quando eu vejo uma leitura com essas informações, porque a gente vê as oportunidades que a gente tem de voltar, de reencontrar pessoas queridas, né? Isso depende da gente, da nossa vibração, da maneira como a gente vive aqui, como a gente se porta, se nós temos vícios. Eu tive um vício no passado que eu acho que vai me levar para o umbral. Eu fui fumante. E eu não sei se eu vou conseguir limpar meu pulmão até eu desencarnar. Espero que sim. Uma vez uma amiga minha do centro falou que quando ela desencarnasse, ela queria ir vestida na camisa do Sopão, que era para ser amenizada as lixas dela. E eu costumo dizer que eu também gostaria de ir vestida na camisa do Sopão. Né? Mas é bonito, é interessante, é instigante, nos remete a querer conhecer mais, estudar mais, né? Quando a gente vê uma leitura com essas explicações, essas orientações. Porque é lindo. Tem os seus percalços, tem os seus momentos que a gente fica meio assustado, tem. Mas tem momentos em leituras que a gente fica, meu Deus, eu também quero ir, eu preciso ir, fica naquela curiosidade, por onde será que eu vou? Não quero ir para um umbral, ninguém quer ir para um umbral. Mas não querer não é poder, né? A gente quer não ir, a gente precisa fazer por onde. Vamos continuar nossa leitura. Aqui fala agora sobre a doutrina. Ensina a doutrina que há regiões circunscritas no mundo espiritual, verdadeiros purgatórios, onde espíritos comprometidos com um comportamento desajustado fazem estágio de depurador, um estágio depurador. O purgatório é como os católicos se referem ao umbral, que nós chamamos. Nós sabemos que existe várias escalas de umbral, do mais forte ao mais leve, né? Nós vamos para o umbral onde nosso espírito tem a necessidade de estar para depurar, para que possamos ter uma evolução de reencarne melhor, né? Para nós não voltarmos para o mundo primitivo. Que a gente pode voltar para o mundo primitivo, podemos reencarnar no mundo primitivo de morarmos em cavernas e andarmos com as mãos no chão. Depende muito, muito do nosso comportamento aqui. Nós já somos bastante evoluídos em relação a vidas passadas, mas de acordo com o nosso comportamento a gente pode retroagir. Só que quando nós chegarmos no mundo primitivo, nós vamos ser melhores do que o que já estão lá. Nós vamos ser instrutores, porque nós já temos um conhecimento melhor do que eles. Né? O conhecimento não sai da nossa cabeça, nem reduz. Nós mantemos ele, a evolução. Mas se precisarmos ir para o mundo primitivo, nós iremos. Isso é fato. E, em princípio, transitam pela crosta terrestre, convivendo com os reencarnados, transmitindo-lhes de forma consciente ou inconsciente algo de suas perturbações e desajustes. São os nossos queridos obsessores, né? Nossos irmãozinhos que têm prazer em obsidiar a gente, de brincar com a gente, dar uma rasteira, de sorrir do que eles aprontam. Temos esse pessoalzinho aí na nossa cola. Obedecendo a um automatismo vibratório, transportam-se ao longo do tempo para regiões compatíveis. Então aqui ficou claro
que a nossa vibração, né? A nossa vibração, ela é responsável pela nossa caminhada, pelo nosso conhecimento, com quem nós vamos nos encontrar e para onde nós iremos. Depende muito da nossa vibração. Então, precisamos vibrar numa energia positiva, precisamos vibrar com pensamentos bons, com orações, com fazer o bem, né? E olhar o nosso próximo, fazer o bem, como eu disse em outro momento aqui, não é abrir o guarda-roupa e pegar uma roupa no fundo do guarda-roupa que está lá há meses a fio, que você está só ocupando espaço que você vai doar. E nem fazer um prato de comida, entregar na porta e fechar o portão. Isso não é fazer o bem. Fazer o bem é você dividir o que é seu com alguém. Além de orar, de vibrar por essa pessoa que você está atendendo, de passar um carinho, passar um respeito, abrir a porta, entregar o prato de comida e fechar o portão, você não está vibrando no bem. Pelo contrário. Certo? E congregam-se por afinidade ladrões, adúlteros, assassinos, corruptos, maledicentes, enfim, todos aqueles que descumpriram os dois princípios divinos que são a justiça e o amor. A justiça expressa na tábua dos 10 mandamentos de Moisés: nunca praticar o mal. E o amor, conforme o ensinamento de Jesus, sempre praticar o bem. Então, quem descumpre esses 2 mandamentos, que é a justiça e o amor, ele entra numa vibração bem sofrida. Porque esses 2 mandamentos, eles abrangem tudo. A justiça, não praticar o mal, e o amor, sempre praticar o bem. Esperança para as esposas torturadas, igual a minha mãe, por maridos trogoditas. As barreiras vibratórias delimitam a ação do espírito desencarnado. Benditas barreiras vibratórias, porque também eu não quero me encontrar com o meu ex. Em fase dessa triagem, a esposa poderá ir para uma cidade como Nosso Lar, descrita por André Luiz, e o marido prender-se às sombras do umbral. Ou vice-versa. Assim como tem marido crocodilo, como é que a gente usa a expressão? Trogloditas, existem as mulheres também. Tem mulheres que o homem perde é feio na maldade. Eu conheço algumas, né? E conheço alguns. Quem não conhece, né? Quem nunca cruzou com uma pessoa dessa espécie? E ficarão juntos em planos mais altos os cônjuges que olharam na mesma direção, que cultivaram os mesmos ideais numa existência produtiva e digna. Os meus avós, eu não tenho nem dúvida que se eles não reencarnarem, eles estão juntos. Porque eu não vi tanto amor. Minha avó viajava e meu avô dormia com a camisola dela debaixo do travesseiro. E ai daquele tirasse a camisola dela debaixo do travesseiro. Ele tinha paixão, amor de infância. Eles morreram com mais de 70 anos, já tinham mais de 50 anos casados. Era lindo de se ver a história do meu avô com a minha avó. Esses, com certeza, se não reencarnaram, estão morando na mesma casa, lá no Nosso Lar. E se isso não acontece, as barreiras vibratórias encarregam-se de separá-los, cumprindo literalmente o até que a morte os separe. Já que morreram, que a morte os separe, né? Do ofício religioso do casamento. Ainda que tenham convivido debaixo do mesmo teto pela existência inteira. Que é o caso da dona Matilde aqui com o seu Torquato, né? Conviveram a vida inteira, até que a morte os separou. Mas
como ela está numa vibração maior do que a dele, até que a morte os separou de verdade. Olha que interessante essa leitura que nós tivemos hoje. Um aprendizado maravilhoso e uma calma ao nosso coração, né? Porque, como eu disse no início, a gente tem medo de reencontrar na outra vida com o ex. Meu Deus do céu, não quero cruzar com ele, não. Benditas barreiras vibratórias, não é verdade? E eu vou ler um poemazinho rapidinho de João de Deus, fonte de Francisco Chico Xavier, do livro Parmaço do Além-Túmulo. Vós que buscais além da sepultura a resposta de luz da eternidade, nunca ouvides a excelsa claridade que reside convosco na noite escura. Somos todos a grande humanidade em direção à fonte eterna e pura. Somos em toda parte a criatura, buscando os dons supremos da verdade. Tendes convosco a chama adormecida, rogamos, acendais a luz da vida, já que buscais mais crente junto a nós. Mais crença, perdão. E se quiserdes brilhar nos outros planos, ou torturar os corações humanos, deixai que o Cristo nasça dentro de vós. Olha que maravilha, que linda essa poesia. Então, meus amigos ouvintes, irmãos, que somos filhos do mesmo pai e da mesma mãe, somos irmãos, eu quero agradecer mais uma vez por esse momento, essa oportunidade de ter passado essa leitura maravilhosa, esse conhecimento maravilhoso para todos. E até a próxima. Wanda Barros, para divulgar.net. Um grande abraço.